Acredite, mas esse composto vitalício, ele diminui a produção, não devido à nossa idade, porque eu tenho pessoas que conseguem continuar com uma alta produção desse composto vitalício, mas elas diminuem por conta do nosso estilo de vida, que com o passar dos anos enfraquece cada vez mais essa parte extremamente importante do nosso corpo. Quando eu falo aqui escolhas de vida, vamos ter em mente que entra e eu pensava, e eu acho que tu também vai conseguir te ver nisso. Eu pensava, mas como que eu não percebi isso antes? Onde é que eu tava com a minha cabeça para aceitar viver de uma forma que não era a forma como eu queria estar vivendo, como eu queria que a minha vida estivesse se desenrolando. Eu tinha dores todos os meses, o que muitas vezes, quando a gente, principalmente as mulheres que estão aqui nos assistindo, elas vão conseguir provavelmente se identificar, mas a gente é levado a acreditar que as dores que a gente passa todos os meses é algo natural. A gente é levado a acreditar que envelhecer e ter doenças é algo natural. E eu acreditava nisso também, eu acreditava, tá, eu tenho dores todos os meses, mas isso é ser mulher. Ou eu tenho enxaqueca quase toda semana, mas isso é porque quando a gente trabalha, estuda e faz 1001 coisas ao mesmo tempo, isso é normal. Fora quando eu tinha crise de ansiedade, quando eu tinha aquela sensação apertada no peito, aquela angústia, aquele nervosismo, aquela inquietação no dia a dia, sabe? Isso tudo era passado que era normal, mas era a vida que eu queria estar vivendo? Era realmente isso? E aí com isso as fichas elas começaram a cair. E então eu pensei, então era por isso que eu tinha essas coisas, era por isso que estava acontecendo comigo. E depois que eu abri os meus olhos para esse fator super simples que a gente vai compartilhar contigo, muitas coisas elas começaram a mudar, muitas fichas começaram a cair e daí, a partir daí, a transformação começou. Tem inclusive inúmeros estudos que mostram que o nosso cérebro hidratado, quando a gente tem o nosso corpo hidratado, mas principalmente o nosso cérebro, a gente consegue pensar da melhor forma, raciocinar melhor, a gente assimila melhor os conhecimentos. Então, vamos fazer disso uma prática. A gente pode tomar um golinho agora, um golinho mais tarde, mas vamos nos hidratar. Pois bem, eu vou te convidar a imaginar um cenário para que a gente consiga entender essa parte que a gente vai introduzir agora. Mas vamos imaginar que a gente está chegando perto dos nossos 50 anos de idade. Tenhamos a gente mais ou tenhamos a gente menos na nossa idade atual. Mas vamos imaginar que a gente está, todo mundo agora, todos nós juntos, chegando aos 50 anos de idade. E que com isso nosso corpo comece a, tipicamente, produzir menos de um composto vitalício. Se a gente voltar lá no tempo, quando a gente tinha 10 anos, o nosso corpo, ele produzia esse composto em uma perfeita ordem, tipo água, assim, feito água. Tudo fluindo, nosso corpo saudável, jovem, cheio de vitalidade. Aí a gente passa um pouquinho na nossa linha do tempo. A gente chega lá quando a gente tinha 25 anos. E ainda assim, se a gente for olhar só a produção desse composto vitalício, a produção era muito alta, continuava muito bem. Ok. Vamos passar um pouquinho mais na nossa linha do tempo. Vamos agora olhar como é que está o nosso corpo com 45 anos. Como é que está a produção desse composto vitalício? Se a gente comparar com 10 anos, 25 anos de idade, aos 45, nosso corpo não está produzindo mais tanto assim, enquanto produzia antes. Mas ok, tudo bem. Já hoje a gente já sabe, através de inúmeros estudos, inúmeros dados, que quando a gente chega numa idade aproximada de 50 anos, é como se 50% da produção desse composto já tenha ficado enfraquecida. 50 anos menos 50% desse composto vitalício. Mas se a gente voltar a fita e olhar lá o que eu disse antes, imagine que o nosso corpo comece a tipicamente produzir menos de um composto vitalício. Esse tipicamente aqui, ele mostra que isso não ocorre com todas as pessoas.
Mas e por que não? O que as pessoas, elas pessoas são especiais? Elas têm um outro tipo sanguíneo? O que elas têm de diferente? Elas têm a benesse de continuar produzindo e eu não? O que acontece? Acredite, mas esse composto vitalício, ele diminui a produção, não devido à nossa idade, porque eu tenho pessoas que conseguem continuar com uma alta produção desse composto vitalício, mas elas diminuem por conta do nosso estilo de vida, que com o passar dos anos enfraquece cada vez mais essa parte extremamente importante do nosso corpo. Quando eu falo aqui escolhas de vida, vamos ter em mente que entra desde o que a gente coloca de alimentos para dentro do nosso corpo, alimentos físicos e alimentos espirituais, os nossos pensamentos também contribuem. Se a gente fuma, ou se a gente tem uma vida sedentária, entre vários outros fatores, todos esses fatores estão dentro do nosso estilo de vida e isso faz sim com que isso contribua na produção ou na falta de produção desse composto vitalício. Então a gente já começa a ver aqui uma luz no fim do túnel. A gente começa já a ver aqui que o alimento é uma das grandes chaves para as nossas liberdades físicas, mentais e espirituais. Ok, o alimento. Qual alimento? Tem algum alimento especial? Sim. A gente tem, vamos chamar assim, uma categoria de alimentos que tem um ingrediente muito poderoso, muito secreto. E que, secreto aqui eu digo porque ele é muito desconhecido por muitos de nós. E se tu pegou o teu caderno e a tua caneta, eu vou te pedir para tu anotar esse nome. Porque esse nome a gente vai falar ao longo das nossas próximas aulas também. E aqui a gente está falando, o composto vitalício se chama óxido nítrico. E daí vai falar, não, o que é isso? A aula é para ser simples. Sim. Óxido nítrico, né? Não vou puxar as nossas aulas de química lá, de quando a gente tinha. Mas o composto, esse óxido nítrico, ele é um componente, ele é uma molécula que ele é formado no nosso corpo por diversos fatores, mas também quando a gente come diversos alimentos, mas principalmente em couve, espinafre, rúcula, folhas de beterraba. Olha só, quando a gente compra beterraba, ela tem as folhas que ficam para fora da terra. Essas folhas a gente pode comer e elas têm inclusive tanto ou mais nutrientes que a própria beterraba. Folhas de mostarda, repolho e a beterraba em si. Esse é o composto vitalício que a gente está falando. Ele é responsável por deixar as nossas artérias, sabe, as nossas veias que estão em todo o nosso corpo livres e fluídas. E isso faz com que a nossa energia, toda a nossa disposição, todo o nosso bem-estar, todo o nosso passaporte para uma vida mais longa, para a gente chegar na nossa vitalidade, na nossa longevidade, independente do momento da nossa vida, para que tudo isso esteja presente nos nossos dias.